A paz do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22, a Bíblia diz que existe dois homens que estão pescando, chamado Pedro e chamado André. Irmãos, pescadores. E logo após a Bíblia também vai dizer que existem dois irmãos, Tiago e João, que estavam consertando redes. Deus, quando chama Pedro e chama André, ele fala para eles o seguinte: vinde após mim, que farei pescadores de homens. Imediatamente ele larga aquilo que ele estava fazendo, ou aquilo que ele gostava de fazer. Ele larga as redes e vai atrás do Senhor. Da mesma forma, aconteceu com os irmãos que estavam consertando redes. Em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que a multidão oprimia o Senhor na beira da praia. Os pescadores, já cansados de pescar a noite inteira, não tinha pegado nada e já estavam lavando as redes, e a multidão oprimia o Senhor. E aí ele entra dentro de um desses barcos, afasta um pouquinho da praia, senta e começa a ensinar. E ele ensinando a multidão, a Bíblia diz que quando ele para de falar, ele fala para Pedro: vamos para o alto mar. E vejamos bem que nesse momento uma coisa já me chamou a atenção. A multidão, ela fica na beira da praia, e os discípulos, Jesus já leva para o alto mar. Chega de ser multidão, chega de ficar na beira da praia. Deus quer te levar em águas profundas, porque em águas profundas existem grandes peixes, os melhores peixes, e Jesus quer que você pegue, prove do melhor. E a Bíblia vai dizer que eles pegam grandes peixes, muitos peixes. E quando ele começa, a Bíblia diz que Jesus fala assim: agora joga do lado direito. E ele falou: Senhor, mas já pesquei a noite inteira e nada peguei. Mas sobre a tua palavra lançarei. E ele lança. E ele pega muitos peixes. E quando ele começa a puxar, era muito peixe. A rede começou a se romper. E ele teve que chamar ajuda, socorro. E os discípulos pegaram outro barco e ajudaram. Diz a Bíblia que muitos peixes de a ponto de o barco quase afundar. Porém, a gente pode caminhar para dois sentidos aqui. Talvez você esteja me ouvindo agora. Talvez você esteja com a sua vida tudo dando certo. Estava dando tudo errado, mas numa palavra lançada começou a dar tudo certo. A sua vida tenha mudado, a sua vida tem sido transformada.
naquele momento, mas no ato de você puxar aquilo que Deus já tinha te dado, aquilo que já estava nas tuas mãos, estava nas tuas redes, mas ainda não tinha chegado às tuas mãos, a rede começou a se romper. E você, se quiser ficar sozinho, puxar sozinho, ela vai se romper. Mas você precisa de ajuda. Clama por ajuda. Jesus, que foi Jesus, não conseguiu caminhar sozinho, não caminhou sozinho. Poderia até caminhar sozinho, porque ele era Jesus. Não tinha pecado algum. Mas Jesus chamou os discípulos para caminhar com ele, porque a igreja é unidade, união, corpo. Mas eu quero te dizer o seguinte: deixa de ser egoísta. Não tenha medo de compartilhar aquilo que Deus te deu. Chame ajuda, porque mesmo no momento de bonança, mesmo no momento de fartura, você pode se perder. Você pode se perder. Porque às vezes a bênção de Deus vem de uma maneira na nossa vida de tal forma. Muitos peixes, a provisão de Deus é tão maravilhosa, a pesca é tão maravilhosa, porque às vezes você não consegue suportar tamanha bênção e a sua rede começa a se romper. Porém, o consertador de redes, lembra que falei sobre 2 pescadores e 2 consertadores de rede? Pescadores, Jesus chama eles para pescar almas, ou seja, ser evangelista, para evangelizar, ganhar almas para Cristo. Outro, os consertadores de redes são pastores que são levantados para consertar a rede. Talvez a tua rede tenha se rompido em tamanha bonança, em tamanha bênção, em tamanha fartura. E quando a rede se rompe, os peixes estão saindo. Ainda não perdeu tudo. Mas se você quiser caminhar sozinho, a sua rede vai acabar rompendo e os peixes vão fugir tudo. Porém, se você pedir ajuda, eles vão te ajudar. Porém, a Bíblia diz que Jesus está num lugar. Os discípulos estavam num lugar. Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado. E eles estavam dentro de uma casa. E eles estão dentro de uma casa. Jesus chega e fala para eles: Paz seja convosco. Aí Jesus fala de novo: Paz seja convosco. Assim como o meu Pai me enviou a vós, assim eu vos envio. Aí diz a Bíblia que ele soprou e falou: Recebei o Espírito Santo. E em João capítulo 21 tem uma outra pesca. Acontece o mesmo fato. Os discípulos vão pescar. Agora, os discípulos pescando, nada consegue de novo. E eles chegam, estão no meio do mar, tipo uns 200 metros, por exemplo. E Jesus chega na beira da praia e fala assim: Filhinhos, tem de comer? Eles falam: Não, tem não. Lança do lado direito. A mesma cena que teve no primeiro. Porém, agora eles já tinham o Espírito Santo. E ele, nessa hora, ele não perguntou sobre a tua palavra.
ele só disse o seguinte: eles disseram, na verdade eles não disseram, eles agiram, porque o Espírito Santo ele testificou. Eles jogaram as redes, e quando veio 153 grandes peixes, eles pegaram, eles adoraram e falaram: é o Senhor, é o Senhor. Eles não sabiam quem era, porém ele só escutou uma voz dizendo: lança-te no lado direito. Essa mesma voz que falou: lança-te do lado direito, essa mesma voz chega até você e fala: tudo que estava dando errado na tua vida, as portas que estavam fechadas na tua vida, tudo aquilo que você trabalhou e não conseguiu, não tem dado êxito, não tem dado certo. Jesus está dizendo de novo: ó, vai mais uma vez, tenta de novo. Meu casamento acabou, tenta de novo. Eu não sou feliz, tenta de novo. Eu não tenho dando certo no meu relacionamento, tenta de novo. Mas Senhor, o que vai acontecer? Agora a minha voz está te direcionando a fazer, porque você tentou sempre com a força do teu braço. Mas agora, sobre a minha palavra, vai de novo, tenta de novo, faz de novo. Sobre a minha palavra, vai de novo. Você vai conseguir. Sabe por quê? Tudo que Deus fala, tudo que Deus bota a mão, tem que dar certo, porque Ele já venceu. Ele é vencedor por excelência. Receba essa palavra. Receba essa palavra. E diz a Bíblia que quando eles chegam, eles puxam os peixes, e a Bíblia fala o seguinte: a rede não se rompeu. Porque em Lucas capítulo 5, Jesus estava dentro do barco, não estava dentro dele. Era um período de escola, de aprendizado. Em João capítulo 21, eles já tinham o Espírito Santo. Talvez Deus tenha te abençoado. Deus tenha mudado a tua vida financeiramente, no lado espiritual, mas a tua rede esteja rompida. E o consertador de rede, que é o bom pastor, está consertando a tua vida hoje. Olha para dentro de si. Você precisa de ajuda. Procura um pastor que possa te direcionar, te orientar, para que a tua rede seja restaurada. Porque a partir de hoje, ela não vai mais, os peixes não vão mais fugir. A tua rede não vai mais se romper. Porque a partir de hoje, o consertador de rede está colocando a mão na tua vida. E está mudando a tua história. Deus tem grandes coisas na tua vida. E aquilo que você tentou pegar a noite inteira e não conseguiu, os discípulos, quando pegam os peixes, através da palavra do Senhor Jesus, eles chegam a uma praia. Jesus já tinha brasas acesas, peixe e pão, ou pão e peixe, independente da ordem. O que eu quero te dizer, aquilo que você buscou a noite inteira e não conseguiu, Jesus está dizendo: eu já tenho preparado, eu já tenho pronto para a tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Porque quando tem comunhão, quando temos... Lembramos que na primeira pesca, tinha multidão próxima. Na segunda pesca, só tinha discípulo. A multidão lá sempre fica na beira da praia. Mas os discípulos Deus leva para o fundo do mar.
para águas profundas. E aonde há comunhão, há pão, há revelação, a palavra revelada e a provisão de Deus. Tem provisão de Deus na tua vida. Talvez tenha faltado muitas coisas na tua vida. Vocês não têm nem do que comer. Mas Jesus está dizendo, lança-te do lado direito. Porque agora, a partir de hoje, a provisão chegou na tua casa. Receba em nome de Jesus. Amém.